Vamos lá, número 4 é da Ingrid Ki. Ingrid Ki. Questão sobre simbolismo, hein? Simbolismo também cai sempre, hein? Quais características me ajudam a perceber que a poesia dada pela questão é simbolista? Vamos lá. É muito importante, volto a falar, vocês olharem para a bibliografia. Tá? Nós temos dois autores aqui no Brasil que se destacam por essa estética. Alfonso de Guimarães, que não me lembro de ter caído no Enem, e Cruz e Souza, que é o maior nome do simbolismo brasileiro, um dos grandes poetas representantes dessa estética no mundo, tá? Todas as vezes que o simbolismo caiu no Enem, tenho quase toda a certeza do que eu estou falando, caiu por meio de textos do Cruz e Souza. Bem, gente, no campo da forma, no campo da arquitetura do texto, os poemas simbolistas lembram muito os poemas parnasianos. Geralmente são apresentados por meio de sonetos, de versos regulares, todos devidamente rimados, um vocabulário também muito pomposo. Só que enquanto a poesia parnasiana se voltava para o culto dessa forma perfeita, o poeta simbolista tinha outras ambições, tinha outras preocupações. Tá? Uma coisa que a gente percebe muito, né, na produção simbolista é uma atmosfera pessimista. Posso colocar isso para vocês aqui também. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui ainda pega aqui em cima, Natânia? Pode pegar o pau também. Dele, mas aqui pode pegar? Pode. Tentar deixar o máximo possível para eles darem um print aqui. Eles tiram o print também no Facebook? Ah, entendi. Tá. Deixa eu só botar isso aqui então. Ó. Simbolismo. Pessimismo. Tá? Pessimismo. Beleza? O poeta simbolista é um poeta, galera, localizado ali no finalzinho da segunda metade do século XIX. É comum, em períodos de transição secular, né, de transições seculares, parte da sociedade ser tomada por um sentimento de apreensão, de medo, de insegurança. De repente, muitos aí do outro lado eram bem menores e não presenciaram isso de uma forma tão consciente, de uma forma tão lúcida, quando passamos do 20 para o 21. Mas eu era adolescente naquele momento histórico, e eu me lembro, né, de várias histórias de irmandades que promoveram suicídios coletivos, de pessoas que se suicidaram, de pessoas que acreditavam em profecias. Ou seja, há sempre um temor diante do novo, diante do que está por acontecer, tá? Então, a poesia simbolista é uma poesia que vai refletir esse pessimismo de fim de século, tá? Os simbolistas eram poetas muito sensíveis e tinham as suas razões para temerem, né, a chegada do século XX. Na verdade, logo de cara, o século XX é marcado por uma Primeira Guerra Mundial. Então, eles não estavam errados totalmente, não, ok? Então você percebe isso muito forte na poesia simbolista. Tanto que esse poeta simbolista ele vai pregar um acentuado desprendimento desse mundo físico, desse mundo carnal, desse mundo material. O olhar do poeta simbolista está lá para cima, está para o cosmos, está no plano espiritual. Por isso que uma palavrinha muito importante de vocês conhecerem, que já caiu na prova do Enem, inclusive caiu na alternativa que constituía o gabarito, é metafísica. Tá? E aí muitos alunos na época não marcaram essa alternativa porque não sabiam que era metafísica. Metafísica, prestem atenção, hein? O Enem adora fazer isso. Adora trabalhar algumas palavrinhas mais técnicas e o aluno fica ali, ó, boladão na hora sem saber o que é. Por exemplo, eu falei agora do surrealismo, falei que explora muito o universo dos sonhos. Já caiu uma questão sobre surrealismo e na alternativa tinha, sabe o quê? A palavra onírico. Onírico. Tá? Assim, ó. Onírico. Muitos alunos também não marcaram essa alternativa porque não sabiam o que era onírico. Onírico é o que se refere aos sonhos, tá? Então, cuidado com essas palavrinhas, hein? Tentem, ó, gravá-las aí. Metafísica é o que está além do corpo, além da matéria, tá rumo, ó, ao plano espiritual. Então, como eu falei, o poeta simbolista, ele prega o desprendimento desse mundo físico, porque para ele esse mundo físico não presta. Ele tem uma visão muito pessimista da nossa realidade, do nosso mundo. Ele está flertando, ó, com o cosmos, tá? Por isso que a poesia é muito metafísica. E outra característica que a gente ainda pode acentuar aí para nossa querida, deixa eu ver, Ingrid Ki, né? É o caráter sinestésico que essa poesia também apresenta, tá? Vou botar aqui, ó. Sinestesia.
O poeta simbolista era um poeta que fazia de tudo para aguçar a sua percepção. Então ele valorizava todos os nossos sentidos, ok? Coisa que nós não fazemos, né? Normalmente, tá? Por exemplo, a estética realista e parnasiana, que foi a que veio antes do simbolismo, ela valorizava muito o quê? A visão. E de fato, a nossa cultura ainda hoje, né, concede uma atenção tremenda para a nossa visão, tá? Nossa sociedade baseia-se toda no olhar. Quando a gente deu aula de simbolismo aqui nesse ano, eu até comentei sobre um filme que vale muito a pena de vocês assistirem, que é um filme de um diretor brasileiro, do mesmo diretor do Cidade de Deus, o Fernando Meirelles, que inclusive foi se não me engano, um dos organizadores, se não o principal organizador da abertura das Olimpíadas esse ano aqui no Brasil. O Meirelles fez um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme adaptado de um livro do José Saramago, grande, né? José Saramago, prêmio Nobel de literatura, inclusive. E no Ensaio sobre a Cegueira, a sociedade inteira sucumbe porque ela para de enxergar, né? Uma epidemia de cegueira vai se espalhando pelo mundo todo. E aí voltamos às vias do primitivismo, uma vez que não enxergamos mais. Mesmo com todos os nossos avanços, mesmo com toda a nossa tecnologia, nós sucumbimos. Então isso mostra a total dependência da sociedade ocidental, né, principalmente, em relação à visão, né? E a visão nos trai demais, galera. A visão nos ilude muito. Ó, ontem mesmo eu fui entregar uns livros na casa de uma antiga aluna queridíssima minha, Giovana. Ela tinha me pedido, está trabalhando num curso comunitário, estava precisando de material didático. Aí eu estava com material já há umas 3 semanas no meu carro. Cheguei lá, tirei tudo do banco, tirei tudo de trás do banco no chão, botei no carrinho, entreguei para o irmão dela para poder subir. Fui embora e cheguei em casa, quando eu olhei, o chão estava cheio de livro ainda, o chão do meu carro, né? Porque a capa era escurecida, era uma capa mais preta, e aí estava de noite, eu não consegui ver o livro. Voltei para casa com vários livros dentro do carro. Olha como é que a visão nos trai. E o poeta simbolista, ele tinha total percepção disso. Então ele vai fazer de tudo para aguçar os nossos sentidos, de um modo geral, para que a gente pudesse compreender melhor a realidade que nos cerca. Tá? Então ele vai fazer de tudo para explorar não só a nossa visão, mas também nossa audição, nosso olfato, nosso tato, né? Nosso paladar. E esses sentidos vão se misturar a todo momento nos textos simbolistas. Daí, ó, o acentuado caráter sinestésico que ele apresenta. É só vocês lembrarem, sinestesia é a sincronia de sentidos, tá? É a mistura de sentidos. É diferente, por exemplo, de anestesia. A anestesia tem um A, o prefixo A, que indica ideia de negação. Então, quando é que você toma uma anestesia? Quando você vai fazer uma cirurgia, né, um exame, que aí você não sente dor, você anula os sentidos. A sinestesia é a mistura deles, é a sincronia deles. Belezinha, belezinha, belezinha? Pegou, Ingrid, aqui? Sanou aí seu problema com simbolismo? Eu diria que essas 3 palavrinhas são as mais importantes aí diante da leitura de um texto simbolista. Mas logo de cara conferem a bibliografia. Se bater ali Cruz e Souza, sabe na hora que é simbolista, tá? E toda vez, tenho quase toda certeza sobre isso, que o simbolismo caiu no Enem, caiu por meio de um texto dele, tá bom?